Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Dando continuidade aos nossos estudos de verbos, nós vamos falar hoje de desdobramentos do pretérito perfeito, desdobramento verbal. Dentro deste desdobramento verbal, nós falaremos um pouquinho deste desdobramento do pretérito perfeito. Então, o que seria esse desdobramento do pretérito perfeito? Dentro do pretérito perfeito, pessoal, quais são os tempos verbais que fazem parte do pretérito perfeito? Quais são os tempos verbais que se desdobram, certo? Dentro do pretérito perfeito do indicativo. Então, nós temos aqui três tempos verbais que se desdobram dentro do pretérito perfeito do indicativo. Quais são eles? O primeiro, pretérito mais que perfeito do indicativo. Este pretérito mais que perfeito do indicativo, somente revisando, é uma ação passada anterior a outra, também passada. Nós temos ainda, dentro do pretérito perfeito, seus desdobramentos, o futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo é aquele tempo verbal que vai lhe auxiliar o quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar. O pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele que vai ser acrescido de SSE, vai nos ajudar na conjugação o se eu falasse, se eu amasse, se eu bebesse. Portanto, estes três tempos se enquadram, vão ajudar o pretérito perfeito do indicativo. Então, pessoal, para este desdobramento, é interessante nós observarmos. Veja, observa-se nestes tempos verbais a forma geratriz. Esses desdobramentos podem ser feitos por morfemas e outros processos. Então, assim, quais são os mecanismos? Como que eu vou saber como identificar estes processos, essas conjugações verbais que estão dentro do pretérito perfeito indicativo? É isso que nós estamos falando aqui. Serão com morfemas? Como assim será com morfema? Então, o pretérito mais que perfeito. Como que eu vou saber que é o pretérito mais que perfeito? O ra e o re. Esse ra e re é um morfema que vai identificar que aquele verbo está conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo. Ou, como diz aí, no fim da minha lousa manual aqui, outros processos. O que seriam esses outros processos? Eu vou fazer uso, por exemplo, lá no pretérito imperfeito do subjuntivo, o se. Então, esse se, eu estou utilizando um outro processo para que eu consiga identificar esse tempo verbal pretérito imperfeito do subjuntivo. É interessante que vocês saibam que estudar verbos, pessoal, não é tão fácil, mas quanto mais leitura eu tiver, quanto mais dedicação, quanto mais produções eu fizer ao longo das minhas aulas, ao longo do meu curso de ensino médio, de ensino fundamental ou de cursinho, quanto mais produções, quanto mais leituras eu vou tendo, mais facilidade, mais fluência no próprio idioma eu vou adquirindo. Lembrando que a gramática, embora aparente ser decorativa, ela não é. Ela também é muito de você se desenvolver a gramática dentro de uma produção textual. Ela é muito de você pegar um exercício, fazê-lo, ao mesmo tempo pegar um bom livro, lê-lo, verificar aquele tempo verbal que aquele escritor fez o uso daquele verbo regular, aquele verbo irregular, aquele verbo defectivo. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que você alimente a sua bagagem cultural
para que você consiga, em um momento que for chamado, colocar todos estes conhecimentos dentro da prática. Eu sempre gosto de dizer aos meus alunos que a gramática nada é sem produção textual. A gramática só tem vida dentro de uma produção textual. Então, continuando, nós temos aqui pretérito mais que perfeito. Como eu disse para vocês, o pretérito mais que perfeito, ele se forma através do ra e re. Átonos. Por que átonos? Fracos. Então, eu falo para você, eu falara, eu cantara, eu bebera, eu sorrira. Esse falara, esse cantara, esse bebera, o que eles têm em comum? O ra. Esse ra, átono, quer dizer exatamente isso, que ele tem que ser pronunciado com menos esforço vocálico. Se eu colocar ra tônico, aí será o futuro, certo? Você vai jogar o verbo para o futuro, aí ficaria falará, cantará, beberá. Então é essa a grande diferença. O tônico joga o verbo para o futuro. O átono, que é o que nós estamos vendo aqui, ele permanece na forma do pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, para formar o pretérito perfeito do indicativo, eu vou utilizar o ra, o re, átono, falara, cantara, bebera. Certo, pessoal? Depois eu tenho o futuro do subjuntivo, também aqui na minha lousinha manual. O futuro do subjuntivo, como eu já disse para vocês, ele será acrescido, né, daqueles outros processos que eu escrevi lá na minha primeira lousinha, da palavra quando. O quando vai auxiliar para nós essa conjugação. Então, quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles falarem. Então, eu tenho quando para nos auxiliar. Quando eu beber, quando tu beberes, quando ele beber, quando nós bebermos, quando vós beberdes, quando eles beberem. Notem que no futuro do subjuntivo, o vós acrescenta-se um de, quando vós beberdes, quando vós falardes. E o sorrir, quando eu sorrir, quando tu sorrires, quando ele sorrir, quando nós sorrirmos, quando vós sorrirdes, quando eles sorrirem. Assim, então, é a formação do futuro do subjuntivo. Depois nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Este pretérito imperfeito do subjuntivo, pessoal, ele será acrescido de SSE, como eu disse para vocês. Então, a palavra que vai nos auxiliar aqui é o SSE. Os tempos verbais vão terminar em SSE. Beber-se, falar-se, cantar-se, sorrir-se, rir-se. Então, o tempo verbal vai terminar em SSE. Vai nos auxiliar também o se eu bebesse, se eu falasse, se eu risse. Aí nós temos a formação do pretérito imperfeito do subjuntivo. Depois, pessoal, nós temos aqui a forma de todos estes verbos, que é a forma geratriz de todos eles. Que seria essa forma geratriz? Aqui nós temos, eu coloquei para vocês, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, de uma forma geral e resumida, estes são os desdobramentos. Como eu iniciei o vídeo, estou falando que a nossa aula seria sobre desdobramentos. Este é o desdobramento que faz parte do pretérito perfeito do indicativo. Aqui está um resumo prático e rápido para você, se você quiser anotar aí de tudo que eu falei para vocês. Então, o que seria isso? Essa forma geratriz. Dentro dessas três formas, eu tenho algo muito parecido. Vamos ver o que seria isso. Dentro do pretérito mais que perfeito,
eu tenho aqui o amara. Dentro do futuro do subjuntivo, amar. Dentro do pretérito imperfeito do subjuntivo, amasse. Então aqui, se vocês perceberem o que é a forma geratriz de todos eles, o que todos eles têm em comum, seria o ama, ama, ama. Amara, amar e amasse. Todos eles, em sua forma geratriz, têm o ama. Certo, pessoal? Então essa foi uma breve e simples explicação do que vem a ser para nós os desdobramentos verbais. Nesta aula, o desdobramento do pretérito perfeito do indicativo e os seus componentes. Muito obrigado por ter me ouvido. Bons estudos. Não deixem de fazer os exercícios propostos e até a próxima. Tchau!